Pensa como a morte ela é muito definitiva na maioria dos animes. Yu Yu Hakusho literalmente começa com a morte do protagonista. Dragon Ball tem a morte do protagonista a rodo, né? O Goku já morreu e ressuscitou uma penca de vezes. E mesmo Naruto, ele tem várias instâncias de ressurreição. Eu acho que acaba tirando um pouco o peso do arco, né? Do Pain em especial, que o Kakashi até ele acaba sendo ressuscitado. Agora pense em Attack on Titan. A sensação perante a morte não é a mesma, né? Em Attack on Titan, a morte ela pode vir do nada, sem cerimônias. Assim como aonde? Exatamente, na vida real. Pode ser de alguns titãs enormes, mas você entendeu meu ponto. É estranho usar o termo realismo pra falar de um anime como esse, mas a gente tem vários exemplos que mostram isso. A morte do Marco, a morte do Mishi, a morte inteira do Esquadrão do Levi, a morte da Sasha. E mesmo que alguns desses personagens eles tenham sim menor destaque, todos eles tiveram espaço na trama. E a morte deles é constantemente lembrada pelos que estão vivos. E ela não é desfeita em nenhum momento. A exceção acaba ficando pros nossos dois protagonistas, o Eren e o Armin, e eles tiveram meio que a vida entregue novamente por conta do poder dos titãs. Só que eles tiveram construções narrativas justificativas que fazem com que isso não pareça barato e essa coisa ela não é aplicável a outros personagens que morreram. Dessa forma, a morte é irreversível, assim como aonde? Exatamente, na vida real. Ainda por cima, Attack on Titan é uma história com muito pouco plot armor. Ou seja, a narrativa ela não fica se desdobrando ali pra tentar salvar o protagonista que sobrevive acima das regras desse universo. Isso não acontece aqui, né? Pensa na última temporada de Game of Thrones, ela é perfeita pra entender o que eu tô falando. Pensa lá no Jon Snow que sobreviveu pra lá das muralhas, caindo lá congelado, mesmo com ele cercado por White Walkers. E aí ele se salva como? A gente não sabe. Corta e ele tá simplesmente salvo ali pelo tio. Isso não aconteceria, não acontece em Attack on Titan. O Attack on Titan ele fez com que a audiência ela acreditasse duramente nas condições e nas regras impostas por esse mundo. Isso faz com que a gente tema muito mais pela vida desses personagens. E é por isso que quando eles estão encurralados pelo Titã Bestial, aparentemente sem nenhuma saída, a gente teme e muito pela vida desses personagens. A gente pode até ter uma vaga sensação de que a história não vai acabar ali e que eles vão sobreviver em alguma capacidade, mas você não sabe como e nem quais as condições. O Worry é um personagem que a gente passa a amar e admirar pra caralho. Ele, desde a primeira temporada, mostra como suas conclusões táticas e quão absolutamente resoluto ele é, sempre agindo de forma calculada e estável. Ele é essencial para o progresso e a sobrevivência do que a gente achava que era o restante da humanidade. Coisa como a formação tática, a descoberta de Titã Fêmea, o golpe do Estado. E o cara, ele não só é inteligentíssimo, mas é muito corajoso. Quando ele perde o braço e continua a marchar. Voltando para a batalha, eles estão ali encurralados e a única saída parece ser sacrificar uma galera, inclusive o Levi, numa tentativa desesperada de bater em retirada com o Eren. Erwin e Levi têm uma última conversa que funciona como quase como um acerto de contas, como se fosse um julgamento, os seus atos até o fim. O Eren, ele admite com certa relutância que ele possui um plano, mas que envolveria a sua morte e que ele nunca poderá chegar até o porão e descobrir a verdade, o sonho que ele compartilha com seu falecido pai. E, esse momento ele é ótimo, porque ele mostra que o Eren, apesar dele ser super estoico, inabalável, com essa estabilidade emocional toda, ele não é de todo benevolente. Ele tem sim uma agenda pessoal, ele tem um certo egoísmo. Isso torna ele mais humano. A gente vê ali o Eren desanimado pela primeira vez, cabisbaixo, enquanto ele entende que ele terá que abandonar os seus sonhos, e assim como tantos colegas que entregaram seus corações a seu comando, agora era a hora dele entregar o seu. E o discurso é fenomenal. Ele começa absurdamente direto ao ponto. A gente vai rushar em direção ao Titã Bestial para chamar a atenção dele, enquanto ele vai até lá pra matá-lo. Ah, a gente vai morrer? Sim, com certeza. Mas nossa vida não teve significado? E puta que pariu a resposta do Warren. Num ponto de vista pessimista, no grande escopo do mundo, até o homem mais incrível, ele não passa de um grão de areia, poeira cósmica. É fácil desenhar de vidas assim, até da sua própria. Agora, e a vida dos que já foram, que você amou? Você tem coragem de dizer que foram insignificantes, que não valeram de nada? Nas palavras do Warren, quem dá significado à vida é aqueles que sobrevivem. A gente morre confiando que nossos colegas vão achar significado na nossa. E a música. Puta que pariu a música. Vão, meus soldados! Gritem, soldados! Ofereçam seus corações! Ofereçam seus corações. Essas foram as últimas palavras do Eren enquanto ele é atingido pelas pedras. O homem que abandonou seu sonho, por mais próximo que ele tivesse, para poder salvar a humanidade. A nossa recompensa é que talvez seja o melhor pré-treino de todos. Que a gente vê ali que a vida do Eren, ela não foi em vão e o seu plano ele funciona. A forma que o Levi chega, todo ensanguentado pra cima do Titã Bestial, tava todo soberano ali, arrogante, né? Puta, cara, é fenomenal. Ele destrói absolutamente. Ali, assim, ele não tem a menor chance. É muito, muito satisfatório. E ainda tem uma cena final ali que o Warren, ele tem um último momento na qual ele rejeita a seringa para ser salvo e se tornar o Titã Colossal. Ali é o último ato de benevolência e um voto de confiança pro Varme. Tem toda uma cena fantástica nesse arco que eu prometo falar em breve. Cara, a sequência é maravilhosa. Ela é emocionante demais. Eu chorei algumas vezes tentando ver ela e escrever isso aqui. Mas ela também empolga e aí ela te enche de energia e te faz às vezes pensar em como você tem que tomar uma atitude perante situações que te paralisam.